Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar a nossa disciplina de solos na forma EAD e o assunto de hoje vai ser dinâmica da matéria orgânica e biota do solo. Vamos entender um pouco sobre o papel da matéria orgânica no solo e também como os micro-organismos atuam nesses solos aqui do Brasil. Acompanhe. Vamos falar então primeiramente sobre as definições e caracterização da matéria orgânica. O material orgânico é diferente do humus. Por quê? Porque o material orgânico, ele é todo material de origem orgânica, reconhecível ou não, que contém o elemento carbono em sua estrutura. Então, por exemplo, o esterco, restos de comida, papel, borra de café, tudo isso é material orgânico, não é isso? Já o humus, ele é uma substância de natureza orgânica, já em estágio avançado de alteração, não sendo possível reconhecer sua origem. Então, é como se fosse o produto final daquela compostagem que eu mostrei para vocês. Quando você pega no humus, no final, ele é homogêneo, tem aquela coloração mais preta, negra, né? E aí, você não consegue visualizar, você não consegue ver o que é que tinha lá antes de começar a compostagem. Já o material orgânico é o que você coloca na compostagem. O humus é o produto final, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. E quais são os fornecedores de matéria orgânica do solo? Vamos lá. Plantas, podendo ser resíduos vegetais, que é matéria orgânica fresca, no caso capim, né? Restos de caule, em diferentes estádios de decomposição, resíduos animais, também esterco, né? Biomassa microbiana de outros animais. A biomassa microbiana do solo é a parte viva da matéria orgânica, os micro-organismos, né? Sendo o agente com maior responsabilidade na decomposição dos resíduos orgânicos e reciclagem de nutrientes para as plantas. Então, são os micro-organismos que atuam na decomposição dessa matéria orgânica. No caso, vou citar aqui da compostagem, né? Os resíduos solos podem ser lodo de esgoto, fornece também a matéria orgânica do solo, e o lixo urbano também é um fornecedor, como vocês podem ver aqui nessa figura. Aqui esterco, restos de vegetais e frutas, e aqui fazendo a compostagem, os micro-organismos atuando na decomposição desse material orgânico, para virar o humus. E vamos ver então a composição dessa matéria orgânica. O que é que tem nessa matéria orgânica? Vimos os materiais que podem fornecer a matéria orgânica, mas a gente tem que saber também a composição. Tem os carboidratos e proteínas, que são os compostos mais importantes e se decompõem rapidamente, contribuindo para o aumento de nitrogênio, de fósforo e enxofre no solo, por exemplo. Tem também os lipídios, que são ceras e resinas. Esses componentes são mais resistentes à decomposição, diferentemente dos carboidratos e proteínas, que contribuem com o enxofre e o fósforo para o solo. Já a lignina, ele é um composto bem resistente, muito mais resistente à decomposição, que persiste no solo como um dos principais componentes do humus. Então, tudo isso aqui compõe a matéria orgânica. Aqui é só para mostrar para vocês a diferença de um solo com matéria orgânica, que aqui ele fica mais escuro, mais preto, e aqui um solo que tem pouca matéria orgânica, que é um solo que é mais amarronzado, né? Como se fosse areia mesmo. E mostrando aqui essa figura, que tem também as minhocas, que também ajudam nessa decomposição da matéria orgânica. Como ocorre, então, a formação dessa matéria orgânica do solo? A decomposição da matéria orgânica do solo, né? Essa decomposição da matéria orgânica, ela produz o humus, que eu já expliquei, é aquele material que não tem, na verdade, tem homogeneidade, ele é bem homogêneo, da cor escura, e ele libera nutrientes para as plantas, os macro e micronutrientes que a gente já viu nas aulas anteriores, que são essenciais ao crescimento das plantas, e os materiais que eu mostrei para vocês, que fornecem essa matéria orgânica, eles têm diferentes resistências à decomposição. E aí, gente, aqui é a formação da matéria orgânica no solo. Weeds, aqui no caso, são como se fossem ervas daninhas, né? Mato mesmo. Aqui são folhas secas e esterco. Esses materiais, por exemplo, alguns
Eu citei outros, né? Mas esses materiais vão sofrer decomposição, aqui é metade da decomposição, então dá para ver tamanhos maiores, você talvez dê para perceber o que é, consegue visualizar o que é plantas daninhas e o que é material seco, né? E esterco. Já depois de um tempo, aqui já é o material decomposto, que é o humus, que é esse material mais homogêneo, que não tem cheiro, né? Quando o material é decomposto de forma satisfatória, de forma ideal. E aqui é só para mostrar para vocês a coloração. Aqui é um solo pobre em matéria orgânica, que é um solo mais, como eu já disse, amarronzado, sem cor, que aqui, com certeza, provavelmente, né? Com certeza tem uma menor quantidade de matéria orgânica do que esse material aqui. E o humus, gente, como eu já disse, ele é um material residual da matéria orgânica, de cor marrom a negra, e ele retém muita água. Vou mostrar para vocês aqui um esquemazinho em espanhol, que é o processo de decomposição da matéria orgânica do solo, até as plantas elas conseguirem absorver. Então, a matéria orgânica, o que é? São aqueles compostos orgânicos, resíduos orgânicos, adubos e caules, por exemplo. Aí acontece a umificação, que é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que transformam a matéria orgânica em humus. Toda a classe de micro-organismos pode realizar em diferentes condições. Aí vem o humus, né? Depois de ter toda aquela transformação, que é um composto coloidal de natureza lignoproteica, responsável por melhorar as propriedades físico-químicas do solo. Depois a gente vai ver sobre essas propriedades físico-químicas do solo. Não sei se vocês já viram com a professora Josenara, mas a gente pode rever o que são propriedades físicas, o que são propriedades químicas do solo. A mineralização, transformação do humus, que é o material mais homogêneo, em compostos solúveis assimiláveis para as plantas, que é um processo lento, em condições ecológicas ótimas, uma temperatura de 18 a 20 graus, boa umidade, adequado oxigênio, o pH em torno de 6,8, e por organismos altamente especializados. E aí essa mineralização vai ocorrer e os micro-organismos vão fornecer, que estão lá no humus, né, na matéria orgânica, vão fornecer os nutrientes para a planta, na forma assimilável. No caso aqui, nitrato, né, NO3, que fornece nitrogênio, e H2PO4, que fornece o fósforo. Entendemos, então, o que é o material orgânico, o que é o humus, quais são os componentes que fornecem esse material orgânico, essa matéria orgânica. Vamos agora falar sobre a importância da matéria orgânica no solo. Por que a gente está estudando nessa disciplina de solos essa matéria orgânica? O que é que acontece quando a gente aplica a matéria orgânica no solo? Então, gente, há uma maior permeabilidade ao ar e à água devido à formação de agregados. Lembrando que quando você diz que um solo é permeável, é quando as partículas de água penetram facilmente, não havendo, portanto, retenção de água. Exemplos são os solos que têm aquela textura arenosa. Vocês devem ter visto o triângulo, aquele triângulo de classe textural com a professora Josenara, né? Que solos arenosos são aqueles solos que têm os poros maiores e passa a água direto. Já os solos impermeáveis são solos que, devido à composição de pequenas partículas, que são agregados menores, dificulta a passagem de água. O exemplo é o solo argiloso, aumentando assim a retenção de água. Os solos argilosos, eles têm uma maior retenção de água. E geralmente, nos solos argilosos, tem mais matéria orgânica do solo. Exatamente por conseguir reter a água e também os nutrientes. Aí tem também o aumento da capacidade de retenção de água, aumento da CTC, aumento da capacidade de troca catiônica. Lembra lá que eu falei nas aulas anteriores sobre a capacidade de troca catiônica, maior quantidade de cálcio, magnésio, que são os cátions, né? E aí, disponibilização de macro e micronutrientes, a matéria orgânica também fornece isso, controle do pH do solo, lembrando que aqui a maioria das plantas, ela gosta entre 6 e 7, mais ou menos, o pH do solo, para que os nutrientes eles sejam assimiláveis de forma correta. E também a produção de substâncias ativadoras e ou inibidores do crescimento de micro-organismos. Tudo isso
a matéria orgânica ela fornece ao solo. Evita também a erosão e a compactação. Então, quando o seu solo tem matéria orgânica, ele fica mais protegido em relação à erosão, como vocês podem ver aqui nessa figura, a erosão, perdendo solo e compactando também. Plantas mais resistentes a pragas e doenças e também reduz o efeito de temperatura, porque como tem maior matéria orgânica, há uma diminuição na temperatura do solo e também protege. Aqui, gente, é uma figurinha que eu vou mostrar para vocês, é bem didático, aqui é a escala de pH, de 0 a 14. Aqui neutro, a maioria dos solos brasileiros está aqui, 5, 6, 7, mais ou menos, né? O pH. Mas a maioria das plantas, elas gostam entre 6 e 7. Quando tá 4, 3, você tem que aplicar calagem, fazer os cálculos, que a gente vai aprender mais na frente. Mas isso é para as aulas posteriores. E aí, gente, aqui é um experimento simples para descobrir se o seu solo é ácido, neutro ou alcalino. Se você precisa aplicar calcário ou não. Mas aí, o ideal seria fazer uma análise de solo. Mas vocês podem fazer isso em casa, didaticamente, né? Então, coloque o solo em 2 potes. Pega 2 potes, coloca o solo. Adicione água destilada. Água sem sais, né? Como se fosse a água do poço. Aí depois adiciona bicarbonato em um e vinagre no outro. Então, o bicarbonato coloca em um potinho e o vinagre em outro. Se agir com bicarbonato, ele é ácido. Aí agir como se fosse sair as bolinhas, né? E se agir com vinagre, o solo é alcalino. Então, ácido é quando ele é menor que 6, 5, 4, 3. Entendeu? Um solo é muito... Na verdade, aqui ele está dizendo 4, 3, 2 é um solo ácido. Menor que 5, vamos deixar assim. Então, o solo ácido quando ele é menor que 5. E aqui, se reagir com vinagre alcalino, quando ele é maior que 8, 9, que muito difícil acontecer isso nos solos brasileiros, que a maioria dos solos, esses solos realmente são ácidos. Um parâmetro para a gente estudar nessa disciplina, que é bem importante, é a relação CN. O que é esse CN? Relação carbono-nitrogênio. Então, essa relação serve de parâmetro para a gente conhecer o tempo de decomposição e a quantidade de nutrientes presentes no material orgânico. Então, vamos entender um pouquinho. Uma matéria orgânica com baixa relação CN, quer dizer, é C sobre o N, né? C sobre o N. Então, se ela tem uma baixa relação CN, é porque tem muita quantidade de nitrogênio. E decompõe-se mais rápido e libera maior quantidade de nutrientes para o solo. As plantas jovens, à medida que crescem e se desenvolvem, aumentam essa relação CN, ou seja, a relação CN, ela aumenta com a idade da planta. Então, quanto mais velha for a planta, maior a relação CN. Então, maior a quantidade de carbono, né? Que o carbono tem em cima e o nitrogênio embaixo. Tá ok? Então, vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre essa relação. Finalizamos, então, a nossa primeira videoaula. Até a próxima, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto de matéria orgânica e biota do solo. Acompanhe e bons estudos a todos.